Louvado seja Deus, que bênção, meus irmãos, a paz do Senhor. Este não é um dia qualquer, mas é o dia que o Senhor preparou para nós, para que possamos nos alegrar nele. E nós vamos continuar meditando no livro de Jó. E hoje nós estaremos fazendo uma reflexão sobre os capítulos 32 ao 40, do capítulo 32 ao 40. E eu convido os irmãos para nós lermos o capítulo mais importante dos 42 capítulos do livro de Jó. É o capítulo 38. Capítulo mais importante, porque é exatamente neste capítulo que Deus fala com Jó. E o verso 1 diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó, através do redemoinho de vento, e disse: Cinge agora os teus lombos como um homem, porque eu exigirei de ti e tu me responderás. Quem expôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu a linha sobre ela? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, quando eu fiz das nuvens sua vestidura e da espessa escuridão uma faixa para ela, e disse: até aqui tu virás, porém não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas. Para que tomasse os confins da terra, para que os perversos pudessem ser sacudidos dela. E dos perversos a sua luz é retida, e o braço altivo será quebrado. Têm sido abertos os portões da morte para ti? Ouviste as portas da sombra da morte? Onde está o caminho onde a luz habita? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Todos. Poderás conduzi-la a seus limites, e para que saibas as veredas para a sua casa? Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra foi lida, e a tua palavra por si só já fala profundamente aos nossos corações, sem a necessidade, Senhor, de que haja maiores esclarecimentos, mas pela tua bondade, o teu Espírito tem permitido que nós estivéssemos aqui nesta manhã para fazermos uma reflexão sobre a tua palavra e sairmos daqui, Senhor, melhores do que chegamos, mais fortalecidos do que chegamos e mais confiantes em Ti. No nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos falar sobre uma parte do livro de Jó, que vai do capítulo 32 ao 40, mas é importante nós fazermos uma breve contextualização para que a compreensão
dos capítulos 32 até o 40 seja mais facilitada. Meus irmãos, o livro de Jó, ele é considerado um dos livros poéticos, né? Assim como Salmos e os 3 livros escritos por Salomão, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Só que é um livro poético, diferentemente dos demais, que tem um viés histórico. É um livro que traz a narrativa sobre a vida de um homem chamado Jó. Apesar da autoria do livro não ser revelada pela Bíblia, né, a tradição judaica acredita a Moisés a sua autoria, mas a Bíblia não faz questão de identificar o autor do livro. Mas o importante, meus irmãos, é que a autoria inspiradora do livro de Jó é conhecida. Ou seja, o verdadeiro autor do livro de Jó e de toda a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus, por ser o autor inspirador do livro de Jó, ele, pela sua bondade, trouxe ao nosso conhecimento uma história sui generis, uma história diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, já ouvimos, já falaram para nós sobre alguém muito rico, que tinha uma família estruturada, temente a Deus, e de repente, de forma fulminante, não foi assim paulatinamente, foi tudo muito rápido, em um dia, em um único dia, em 24 horas. A Bíblia diz que Jó, ele perdeu toda a sua riqueza, e a maior de todas as riquezas de um homem, ele perdeu a sua família, os seus 10 filhos, em um único dia. Poucos dias depois, ele perdeu a sua saúde, seu corpo ficou tomado de chagas. A Bíblia diz que da sua cabeça à planta dos seus pés, seu corpo foi tomado de chagas. E o último reduto de um homem casado deixou de existir na vida de Jó, quando a sua esposa, de quem se espera companheirismo e fidelidade em qualquer momento, vai orientar e dizer para Jó, para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E aí, quando nós olhamos para o final do livro de Jó, é por isso que a história dele é diferente de tudo aquilo que a gente já ouviu. Olhamos para o final do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele passou a ter o dobro do que tinha em termos de riqueza, o dobro do que tinha em termos de riqueza. Jó, ele voltou a ter a sua família totalmente reestruturada. Antes ele tinha 10 filhos e voltou a ter 10 filhos, na mesma proporção, 7 homens e 3 mulheres, com uma diferença, que a Bíblia diz que as 3 filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas da terra, referência que não existe lá no começo.
E a Bíblia ainda diz que Jó, ele morreu farto de dias. É assim que termina o livro de Jó. Jó morreu farto de dias. Ele conheceu os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Meus irmãos, a gente olha para essa história e aí a gente imagina que o tema central do livro de Jó, de maneira nenhuma, é o sofrimento de Jó. Não pode ser o sofrimento de Jó, apesar de que o sofrimento de Jó é o que mais toma conta do livro de Jó, é quase todo. Mas o tema central do livro de Jó é que nada foge ao controle e à soberania de Deus. Porque o importante aqui é entendermos que Jó, ele se manteve fiel a Deus, ele não negou a sua fé, mas ele poderia perfeitamente terminar os seus dias pior do que ele aparece no início do livro. Mas não foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque o Deus que eu e você servimos é o Deus da restituição. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar de algo aqui que eu reputo de uma grande relevância. É verdade que a história de Jó terminou com um final feliz. É verdade isso. Mas o final feliz teve um preço. E esse preço, ouça isso, chama-se processo. Na vida de Jó, o processo começou quando ele perdeu tudo e terminou com a restituição de Deus. Então vejam que ele teve que passar por um processo. E o processo vivenciado por Jó foi um processo doloroso, de um profundo sofrimento, um processo marcado por dor, por lutas. Porém, o mais importante não foram as lutas que Jó vivenciou no processo entre a perda de tudo que ele tinha e da restituição de Deus. O mais importante foi o aprendizado que Jó extraiu desse processo. E onde é que nós encontramos esse aprendizado? Lá no último capítulo de Jó, quando ele declarou: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, talvez você esteja passando por um processo, porque ninguém escapa do processo. Processo que é quando você sai de uma situação relativamente confortável e você vai para uma outra situação, provavelmente melhor do que aquela que você se encontrava. Só que para você chegar nessa nova situação, você precisa passar por um processo. O processo dói, o processo sangra, o processo é difícil, o processo causa dor, mas o processo, ele termina. O processo começa, mas o processo também termina. E quando termina,
Quando termina, a gente vai entender que aquele processo era necessário para que a nossa fé ela fosse fortalecida e aperfeiçoada. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E aí, meus irmãos, antes de falarmos da fala de Eliú, eu vejo ali, no momento em que Jó estava solitário, só, em um estado de depressão. Jó estava num estado depressivo, e não era para menos. Seria estranho se ele não estivesse, considerando tudo aquilo que ele passou. Mas o Senhor é muito bom. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor tocou no coração de 3 amigos de Jó. Foi Deus que fez isso. O Senhor tocou no coração de Elifaz, Bildade e Zofar, que estavam distantes, para visitarem Jó. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Se os 3 amigos de Jó, eu não vou falar aqui sobre a fala, porque já foi assim bastante discorrido aqui, mas se os 3 amigos de Jó não estivessem ao lado dele, apesar de tudo que eles falaram, provavelmente Jó não iria resistir àquele momento difícil. Quão importante foi a presença dos 3 amigos de Jó. E olha, aqueles eram amigos de verdade. 3 amigos de verdade. E eu vou dizer para vocês por que eram amigos de verdade. Primeiro, porque a Bíblia chama aqueles 3 homens de amigos de Jó. Em momento algum, a Bíblia faz referência a eles como que se diziam amigos de Jó. A Bíblia é categórica em dizer os amigos de Jó, porque eram amigos. Segundo, em que momento se revelam os verdadeiros amigos, meus irmãos? Os colegas se revelam em qualquer situação, principalmente nos momentos bons. Mas os verdadeiros amigos se manifestam, sobretudo, nos momentos difíceis. Eles eram amigos de Jó, na bonança, na riqueza, na fartura. Mas quando eles souberam que Jó estava na pobreza, doente, mesmo longe, eles não hesitaram em visitar Jó. Só amigo de verdade faz isso. E terceiro, se eles não fossem amigos de Jó, quando eles chegaram naquele local e viram Jó naquele estado, se não fossem amigos, eles não teriam a reação que eles tiveram. Qual foi a reação deles? Primeiro, choraram. Só amigo chora com a dor do amigo. Segundo, eles rasgaram os seus mantos como sinal de desespero. Eles gritaram, pegaram terra e jogaram na cabeça como um ato de desespero quando viram Jó naquela situação. E sabe quais são as 2 principais lições que nós podemos carregar conosco dessa visita dos amigos de Jó? Primeiro, o valor da amizade. O valor da amizade. Meus irmãos, ninguém é autossuficiente. Vai chegar o momento, se não quando jovem, mas quando idoso, que nós vamos precisar de amigos. Amigos de verdade. Alguém que possa estender a mão no momento mais difícil que nós estivermos atravessando. O valor da amizade. Triste é o homem que acha que não precisa da ajuda de outro, sobretudo dos seus amigos. E o segundo valor, um valor extraordinário, o valor do silêncio, meus irmãos. O valor do silêncio. Vejam, os 3 amigos de Jó ficaram em silêncio durante 7 dias e 7 noites. E ali, só a presença deles estava diminuindo o sofrimento de Jó. Mas quando eles começaram a falar, aí aquilo que estava trazendo conforto para Jó,
começou a perturbar o espírito de Jó. O valor do silêncio. Quem fala muito, chega uma hora que tropeça nas próprias palavras. E aí eu vou citar aqui um exemplo bem característico. Qual é o momento mais difícil da vida do ser humano? Não existe outro. Todos nós já passamos por um momento. Todos, não tem ninguém que não tenha passado por isso. O momento da perda de um ente querido. É o momento mais difícil da vida de qualquer pessoa. E eu sempre digo o seguinte, quando eu mando mensagem no WhatsApp, e para confortar a família, as pessoas, é que nesse momento não tem palavras que possam consolar a família enlutada. Não tem. Você pode buscar as palavras mais confortadoras, mais belas, mas não tem. Só o Espírito Santo, o nosso Consolador, é capaz de consolar o coração de uma família enlutada. E aí, sabe o que é mais importante? Quem vai ao luto não é falar. E tem gente que fala o óbvio. E esse óbvio, às vezes, ele contribui para causar mais ferimento, mais dor no coração da família. Foi feita a vontade de Deus. Todo mundo sabe isso. Que ninguém vai viver na terra um segundo além da vontade de Deus. Foi melhor assim. Ninguém quer perder seu ente querido. Esteja como estiver, ninguém quer perder. E alguém vai lá e diz, olha, foi melhor assim. Ele está descansando. Meus irmãos, no velório, o que mais pesa é a presença da pessoa. Só o fato de você estar ali, não dizer uma palavra se for o caso, e dar um abraço. O abraço fala mais do que qualquer palavra. Ou seja, o valor do silêncio, bendito seja Deus, é algo que nós precisamos entender, porque muitos tropeços deixarão de acontecer na nossa vida. E aí depois que os três amigos de Jó pararam de falar, capítulo 32, surge um novo personagem. Até então a Bíblia não falava nele. O nome dele era Eliú. A Bíblia não entra muito em detalhes sobre Eliú, apenas diz que ele era mais jovem do que os três amigos de Jó, e que ele estava ali, ouvindo o diálogo entre Jó e seus três amigos. Só que a Bíblia não diz o momento que Eliú chegou para visitar Jó. Não diz. E aí, Eliú, ele já começa repreendendo todo mundo. Ele repreende os três amigos de Jó, dizendo que Jó não estava ali colhendo um pecado, como diziam os amigos de Jó. E ele repreende Jó e vai revelar para Jó qual era o motivo do seu sofrimento. O que é que Eliú vai dizer? Eliú vai dizer que Jó estava sendo disciplinado por Deus, porque Jó, ele se julgava justo demais. Justo até mais do que o próprio Deus. Na verdade, meus irmãos, nem os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, e nem Eliú, fizeram a leitura correta da causa que levou ao sofrimento de Jó. Fizeram uma leitura equivocada. Porque, na verdade, Jó, ele não estava sofrendo, não estava passando por aquela situação por causa de colheita de pecado, não. A Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal.
muito menos estava sendo disciplinado por Deus. Ele não estava sendo disciplinado por Deus. Qual era a causa então do sofrimento de Jó? A Bíblia fala com clareza. Só você ler o capítulo 1. Jó estava sendo inicialmente tentado. O sofrimento era decorrente de uma tentação lançada por quem? Pelo adversário, pelo diabo. Só que aquilo que começou como uma tentação se transformou em uma provação. Vamos entender isso. A tentação, ela tem um objetivo. Ela parte de quem? Tentação nenhuma parte de Deus. A tentação parte do maligno e tem um objetivo: induzir ao pecado. Somente. Não era isso que o inimigo queria? Que Jó blasfemasse contra Deus. O inimigo queria provar para Deus que Jó não iria resistir, que iria blasfemar. Então começou com uma tentação. Só que, depois do capítulo inicial de Jó, o diabo desaparece do livro de Jó. Você não encontra mais a palavra diabo no livro de Jó. Quem começa a ler o livro de Jó, aparece muita palavra Satanás. Aí você diz, será que o livro todo vai ser só isso? Não. Depois desaparece. Sabe por que desapareceu? Porque ele não conseguiu o seu objetivo, que era levar Jó ao pecado. Ele não conseguiu. Mas aí, o que é que Deus faz? Deus, ele vai exatamente transformar aquilo que era tentação em provação. E a provação não tem nada a ver com indução ao pecado. Provação é para o aperfeiçoamento e fortalecimento da fé. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, nesse momento, acontece o quê? O fortalecimento da fé de Jó. O fortalecimento da fé de Jó. E aí, meus irmãos, nós chegamos já no finalzinho do livro de Jó. Mais precisamente no capítulo 38. São 42 capítulos. E como eu disse no começo, já para encerrar essa ministração, o capítulo mais importante do livro de Jó, capítulo 38. Por que, pastor Daniel, o capítulo mais importante? Porque até então, nós estávamos lendo diagnósticos equivocados, pessoas querendo acertar por sua intuição, indo pelo óbvio, mas no capítulo 38, a voz do homem se cala. E aí surge a voz mais poderosa que existe no universo. A voz de Deus. E a voz de Deus, ela ecoa através de um redemoinho. E eu fiquei pensando, por que Deus se manifestou para Jó através de um redemoinho? Podia ser através de uma nuvem, podia ser através do fogo. Aí eu fiquei pensando, meus irmãos, quando você imagina um redemoinho é aquele negócio ali que está mexendo com tudo, deixando a pessoa de cabeça para baixo, de cabeça para cima, totalmente movendo ali com a vida da pessoa, desestruturando tudo para construir melhor. Ou seja, o redemoinho significava o seguinte: a vida de Jó estava passando por transformações que ele jamais poderia imaginar. Mas no meio do redemoinho estava Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que significa isso? Que Deus estava no controle daquele redemoinho que Jó estava passando. Deus estava no controle, nada tinha fugido ao seu controle. E a voz de Deus ecoa. Como é que a voz de Deus ecoa? Ecoa dizendo, olha, eu sou o Deus onipotente.
Deus começa logo assim, dizendo que Ele era o Criador do universo, mostrando para Jó que todo o poder estava e está e sempre estará nas mãos do Senhor. Primeiro Deus diz isso: olha, calma, te aquieta aí, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí o Senhor vai ensinar 3 verdades para Jó, para nós terminarmos. Primeira verdade, o Senhor vai mostrar para Jó: o homem não é nada, o homem é limitado, o homem é finito, o homem pode ter riqueza, o homem pode ter saúde, mas isso é passageiro. Nada é eterno na vida do homem, porque ele é limitado. E Jó entendeu a sua limitação quando ele se encontrou naquela situação. Segunda verdade que Deus diz para Jó é que se o homem é limitado, Deus é grande e tem propósitos. O homem é limitado, mas o Senhor disse que Ele é grande e Ele tem propósitos. Ninguém passa por uma situação por passar, tudo tem propósitos na nossa vida, louvado seja Deus. E a terceira verdade, o Senhor fez questão de demonstrar para Jó que nada foge ao controle de Deus. Deus está no controle da situação. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ficar com essas 3 verdades no nosso coração, porque essas verdades não se limitam à vida de Jó, mas à nossa vida também. Primeiro, eu e você somos limitados. Ai de nós! Se não fosse a misericórdia do Senhor se renovando na nossa vida todos os dias. Segundo, o nosso Deus é grande e Ele tem propósito na nossa vida. E terceiro, podemos pensar que a situação foge de controle, e foge mesmo, do meu controle, do seu controle, mas nada foge ao controle de Deus. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.